Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos! Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para estudantes do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação, eu sou o professor Luan e a nossa aula de hoje é sobre o Teorema de Pitágoras. É conteúdo importante para vocês, estudantes do ensino médio. E a gente começa a nossa aula de hoje falando sobre qual habilidade da BNCC a gente vai trabalhar. Olha só, hoje a gente vai aplicar as relações métricas, incluindo as leis do seno e cosseno ou as noções de congruência e semelhança, para resolver e elaborar problemas que envolvam triângulos em vários contextos. Mas, professor, isso é muito amplo. Como que a gente pode filtrar isso aí para uma coisa mais essencial? Então, com isso, nossa aula vai ter o foco. O objetivo de conhecimento de hoje é relacionar por semelhanças de triângulos ou pelo Teorema de Pitágoras as medidas dos lados e segmentos do triângulo retângulo, identificando todas as medidas apresentadas no problema para compreender a origem e os processos que acarretam as relações métricas no triângulo retângulo. Aqui no objetivo de conhecimento fala de semelhança de triângulo e Teorema de Pitágoras. Hoje a gente vai focar um pouquinho no Teorema de Pitágoras, vai ser o nosso foco especial da aula de hoje. Então, nosso objeto de conhecimento, como eu falei, vai ser o Teorema de Pitágoras e a gente vai utilizar as habilidades de resolver problemas que envolvam o Teorema de Pitágoras. Isso aqui é o essencial para a gente conseguir trabalhar com essa habilidade da BNCC, tá ok? Então, depois que a gente trabalhar com o Teorema de Pitágoras, a gente vai avançar no conteúdo, mais para frente nas próximas aulas, a gente consegue fazer esse avanço do conteúdo para que, então, a gente consiga alcançar essa habilidade da BNCC, tá certo? Olha só, então vamos lá. Como eu falei, a gente vai estar trabalhando com um triângulo retângulo. Então, o triângulo retângulo é formado por catetos e hipotenusa. Olha só, os catetos são os lados do triângulo que formam o ângulo reto e são classificados em cateto adjacente e cateto oposto. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa classificação. E a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, sendo considerado o maior lado do triângulo retângulo. Então eu tenho dois catetos que formam o ângulo de 90 graus, aqui o ângulo reto, e a hipotenusa vai ser sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Olha só, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, a hipotenusa está oposta a ele. E como assim cateto oposto e cateto adjacente? Quando a gente estiver fazendo nossos estudos, ali, aprofundando um pouco mais nossos estudos do triângulo retângulo e falando um pouco mais sobre as medidas do triângulo, as relações métricas e tudo mais, a gente vai ter situações em que a gente vai ter que analisar o triângulo por diferentes ângulos, não só pelo ângulo reto, os outros dois ângulos que compõem esse triângulo retângulo. E quando a gente faz essa análise, conseguimos então classificar os catetos em cateto oposto e cateto adjacente a depender do ângulo. Olha só, quando a gente tem um triângulo retângulo, e eu, por exemplo, foco no ângulo alfa aqui, ó, o ângulo alfa, um dos outros ângulos do triângulo retângulo, eu consigo classificar os dois catetos desse triângulo como cateto oposto e cateto adjacente. O cateto oposto, como o nome já sugere, é o cateto que está oposto ao ângulo. Como eu estou falando do ângulo alfa, o cateto oposto a ele vai ser esse cateto aqui, ó, o AC. E o cateto adjacente é aquele cateto que está ao lado do ângulo. O cateto que está ao lado do ângulo é o cateto BA aqui, ó, esse cateto. Se, por um acaso, a gente faz essa análise por outro ângulo, por exemplo, um ângulo que estaria aqui no vértice C, o cateto oposto vai ser este aqui e o cateto adjacente vai ser o AC. Então, essa análise de cateto oposto e cateto adjacente, ela é feita com a perspectiva do ângulo que a gente está observando, tá ok? Então, o foco da aula de hoje é o Teorema de Pitágoras. E qual é esse Teorema de Pitágoras? Ele estabelece a relação entre os lados do triângulo retângulo. A relação determina que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso na prática fica como? Olha só, eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho o lado B e o lado C, que são catetos, vejam só, lado B e lado C, catetos, e o A é a hipotenusa. Então, a relação, o teorema diz que a soma dos quadrados dos catetos, então, o B ao quadrado mais C ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa. Nossa hipotenusa é o A, é igual ao A ao quadrado. Então, com isso, a gente tem uma fórmula para aplicar este teorema. E quando a gente está falando do triângulo retângulo, a gente tem
um detalhezinho bem legal, que é o que a gente chama de triângulo pitagórico, que é quando a gente nos deparamos com as medidas da relação. Quando a gente aplica essa relação, a gente obtém só números inteiros. A gente vai obter o lado com os catetos, números inteiros, e a hipotenusa com números inteiros também, e isso vai formar uma terna pitagórica. Ou seja, quando a gente tem números inteiros positivos nessa relação, podemos chamar esse triângulo, que é composto por números inteiros positivos, de triângulo pitagórico. E esses três valores dos dois catetos e da hipotenusa formam uma terna pitagórica ou trio pitagórico. E um exemplo, olha só, a gente tem os exemplos aqui, ó, de quem seriam esses trios pitagóricos. 3, 4 e 5, com o 5 sendo a hipotenusa, né, que é o maior lado. A gente tem outros exemplos, 5, 12 e 13, que quando a gente aplica o teorema de Pitágoras com esses valores, vai ser o número inteiro, né? 7, 24, 25, 12, 35 e 37. Então, aí a gente tem diversos números que quando colocados num triângulo retângulo, quando eles formam um triângulo retângulo, eles formam um triângulo pitagórico. E agora, a gente vai colocar em prática um pouquinho dessa relação do triângulo retângulo. Vamos lá? Então, olha só, veja esse exemplo aqui, ó. Observe o triângulo retângulo a seguir e determine qual o valor de x no triângulo apresentado. Vamos identificar quais são os elementos aqui? A gente tem o triângulo retângulo, que foi falado, né? Então, um ângulo de 90 graus. Eu tenho um cateto que mede 12 centímetros. Eu tenho um outro cateto que mede x centímetros, que é quem a gente quer saber, né? E nossa hipotenusa mede 13 centímetros. Então, aqui, iremos aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o quê? Que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, olha só. Catetos, x centímetros, 12 centímetros, hipotenusa, 13 centímetros. Então, a relação fala aqui, a soma dos quadrados dos catetos, então, x ao quadrado mais 12 ao quadrado, vai ser igual ao quadrado da hipotenusa, 13 ao quadrado. Agora, a gente vai fazer as continhas, né? Vamos lá? 12 ao quadrado, 144, 13 ao quadrado, 169. A gente passa o 144 para o outro lado da equação, né? Trocando a operação. Então, fica x ao quadrado igual a 169 menos 144. X ao quadrado igual a 25. A gente extrai a raiz dos dois membros da equação. Então, a gente chega que o x é igual a 5. Então, neste caso, o outro cateto que está neste triângulo retângulo mede 5 centímetros, tá ok? Professor, e quando a gente não tiver as informações, for diferente, não tiver o desenho? E neste caso, se o exercício der as informações, a gente consegue construir esse desenho. Olha só o exemplo que eu trouxe para vocês. Determine a medida de x dos catetos de um triângulo retângulo isósceles, na qual a hipotenusa mede 30 centímetros. Quais as informações que ele deu aqui? Ó? Que o triângulo retângulo ele é isósceles, ou seja, os dois lados são iguais, dois lados iguais no triângulo, e a hipotenusa medindo 30 centímetros. Então, eu tenho um lado que mede x centímetros, outro lado que mede x centímetros, e eu tenho um lado que mede 30 centímetros, tá ok? Então, eu tenho que cateto de x centímetros, cateto de x centímetros, e a hipotenusa de 30 centímetros, e a gente aplica o teorema de Pitágoras aqui, ó. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Então, 2x ao quadrado igual a 900. O 2 eu passo para o outro lado dividindo. Então, eu fico com 450 igual a x ao quadrado. 450 não dá uma raiz exata. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fatorar esse 450 em fatores primos. Quando a gente faz a decomposição dele ali, a gente chega no 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. A gente corta ali os quadrados com a raiz, eles vão para fora do radical, né? Então fica 15 raiz de 2. Esse triângulo aqui não é um triângulo pitagórico. Por quê? Porque não me deu um número inteiro, né? Os lados não são compostos por números inteiros. Eles são compostos por números reais. Então, com isso, a gente tem aqui, no exemplo anterior, a gente tinha um triângulo pitagórico, mas aqui não. Aqui a gente tem 15 raiz de 2, que vai dar um número decimal aí para a gente, tá ok? Vamos para mais um exemplo para ver como que funciona melhor isso aqui, para ficar na ponta da língua? Olha só, um triângulo retângulo, sua hipotenusa mede 20 centímetros e seus catetos medem 16 centímetros e x centímetros respectivamente. Qual o valor de x neste triângulo retângulo? Veja que eu não tenho a informação do desenho, né? Ele foi dado só os valores, e com esses valores a gente consegue sim construir o triângulo retângulo. Olha só, eu tenho que a hipotenusa mede 20 centímetros,
seus catetos medem 16 e x. Bem, com isso eu tenho informação suficiente para aplicar o Teorema de Pitágoras, correto? Então vamos lá, qual que é o Teorema de Pitágoras? A soma dos quadrados dos catetos, né? Olha só, x e 16 vai ser igual ao quadrado da hipotenusa, que é 20. Então, 16 ao quadrado, 256, 20 ao quadrado, 400, x ao quadrado vai ser igual a 144. 144, para nossa sorte, tem raiz real, tem raiz, né? Então, x vai ser igual a 12. Então, como eu tenho valores inteiros aqui, ó, 16, 20, e a gente descobriu que aqui é 12, a gente pode afirmar que este triângulo é um triângulo pitagórico também, tá ok? Então, vamos para um último exemplo antes da gente encerrar nossa aula. Olha só, considere o triângulo a seguir. Determine o valor da hipotenusa nesse triângulo retângulo. Eu tenho, então, catetos que medem 7 centímetros e 24 centímetros e eu preciso achar a hipotenusa. Então, com isso, a gente vai continuar fazendo a aplicabilidade do Teorema de Pitágoras, né? X ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 7 ao quadrado mais 24 ao quadrado, então vai ser 49 mais 576, x ao quadrado igual a 625, e aqui também 625 tem raiz real, então a raiz de 625 é 25, e aqui a gente tem um exemplo de um outro triângulo, que é um triângulo pitagórico, tá ok? Meus queridos, eu espero que vocês tenham entendido todas essas questões da aula de hoje. A gente estava aqui hoje só para trabalhar o Teorema de Pitágoras mesmo. Nas próximas aulas, mais para frente, a gente consegue ali aprofundar mais os conhecimentos, trabalhar com outras relações do triângulo retângulo e triângulos quaisquer, mas a base de tudo é o Teorema de Pitágoras, tá ok? Então, não saiam daí, pois na próxima aula, amanhã a gente vai ter mais aulas para vocês aqui na TBC. Fiquem com Deus, até a próxima aula. Muito obrigado pela presença de vocês, espero que vocês tenham aprendido. Um forte abraço e até a próxima.